Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Como começou tudo, né? Esse seu poder aí, vamos dizer assim, esse seu dom, qual foi a primeira vez que você se deparou com ele? Bom, antes de falar sobre esse meu dom que vem dos 13 anos, eu gostaria de informar que não é uma coisa só minha. Todos os seres humanos têm esse dom, só não está latente. Só não está assim, vamos dizer, de uma forma bem clara. E se você for na Bíblia, em Joel 2:28, ele fala muito claro que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos vão profetizar, os velhos vão ter sonho. E o interessante disso é que ele deixa em aberto. Quando ele fala, o Joel fala, naqueles dias, ele não dá uma data. Ele não falou um exemplo, dia 17 do ano 2022. Então ele deixou em aberto. Naqueles dias, conforme ele citou na profecia dele, vai passar séculos e séculos e algumas pessoas vão receber isso e outras não. A Vandinha, eu, um Chico Xavier, um Gandhi, todos esses espiritualistas, eles vêm confirmando essa profecia de Joel. É até semelhante, semelhante com aquela plaquinha, não sei se vocês vão conseguir pegar. Aquela plaquinha no bar, fiado só amanhã. Sim. O cara que bebe vai lá, quer um fiado, não tem a plaquinha, tá, volta amanhã. Ele volta no outro dia, então é semelhante a de Joel. Naqueles dias. Então, o ser humano ele funciona como uma antena. Ele pode ser satélite, parabólica ou aquela antena convencional. Então, o que acontece? Aquela convencional, sabe que você fica virando, lembra? Colocava a bombril. Aí ficava gritando, esquerda, direita, a frequência. Então, o que acontece? Eu posso ser um satélite. Já tem outras pessoas que é uma parabólica ou uma convencional. Mas todos têm o dom. Então, voltando na sua pergunta, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu já tinha mais uma noção a respeito da pesquisa bíblica, mas ao profundo, aos enigmas da Bíblia. Porque nunca, assim, para mim, nunca foi um negócio simples de se ler, mas eu queria aprofundar nos enigmas. O porquê daquilo, porquê daquelas palavras de a besta saiu do mar e tinha chifre, aquilo não era normal para mim. Eu falei assim, não, isso não existe, isso aí está dando um simbolismo. Foi quando eu comecei a pesquisar. Já com 18 anos, eu em Manaus, trabalhando como fotógrafo, um quartinho, eu e um amigo meu, eu deitado no quartinho para dormir, sem vento, sem nada, tudo fechado, e uma revista, não sei se vocês vão lembrar, a revista Planeta. A revista Planeta na escrivaninha ali do lado, eu deitado e a revista voou sem motivo nenhum, sem vento, sem nada. Eu, curioso com aquilo, peguei a revista, abri e dentro da revista tinha um encarte e chamava-se As Profecias de Nostradamus. Muita gente conhece. Famoso. Ele mexe, se comenta de Nostradamus ultimamente, aí falou a respeito dele devido à rainha, né? O falecimento da rainha. Nesse meio tempo, eu peguei o encarte, vi as quadras proféticas, as centúrias, e comecei a ler de uma forma que eu não consegui mais parar de ler. Resumindo, eu passei a noite lendo sobre as quadras proféticas. Só que um certo dom que eu tenho, eu já comecei a ver as quadras dele, que para todo mundo é tão enigmática, hermeticamente fechada, eu já comecei a ver aquilo de uma forma bem clara. E eu vou citar, ali foi o começo, eu vou citar. A quadra falava, o caduceu de Mercúrio, o símbolo da medicina, a vara mágica, colocado na mão daquele que tem o dom da profecia, da torrente de palavra, faz modelar o pé e o verso. Para vocês, não sei se vocês já leram o Nostradamus, algumas quadras dele, ou centúrias, parece um negócio tão complexo, né? Totalmente difícil. Uma quadra dele feita no século XVI. Só que para mim foi tão claro que estava dando uma dica. Eu comecei a interpretar na mesma noite. O caduceu de Mercúrio é uma haste com uma serpente enroscada. O símbolo da medicina é uma taça com a serpente emborcada em cima. A vara mágica me veio Moisés, que é um grande profeta que lançou a vara, para quem conhece a história bíblica, lançou a vara, se transformou em serpente e devorou a serpente dos sacerdotes. Ali, eu percebi que aquela quadra estava me mandando para a Bíblia.
E o livro de Moisés é o Pentateuco. São 5 livros, né, da Bíblia. E automaticamente eu falei assim, bom, tem alguma coisa a ver, está indicando para a Bíblia Sagrada. Não sei se vocês estão pegando. Então, na Bíblia Sagrada, eu peguei a vasculhar os 5 livros, o Pentateuco. Uhum. E ele fala assim, da torrente de palavra. Qual que é o livro que tem mais palavra na face do planeta? A Bíblia Sagrada. Então, a partir daí, eu comecei a investigar. Em Êxodo, que significa saída, eu localizei uma fórmula. E essa fórmula, o título dela é intitulada de O Incenso Sagrado. Então, Nostradamus, lá no século XVI, deixou uma chave para chegar em uma fórmula bíblica, que é o segredo das profecias. E eu posso citar para vocês essa receita. Vamos falar assim, receita de uma forma simples. Vamos falar receita. E essa fórmula que Deus deu para Moisés, fala bem claro. Moisés, pega especiaria aromática, o estoraque, o onixa e o gálbano. Essa especiaria, você junta ela, faz um incenso puro de igual peso. E, segundo a arte do perfumista, e coloca ela no lugar santíssimo, sobre o propiciatório. Dando uma pausa para poder explicar. O tabernáculo, o lugar santíssimo, a arca da aliança, que todo mundo conhece, né? Mesmo não sendo evangélico ou cristão, conhece, que é a história de Indiana Jones, que tinha a arca, né? A arca perdida. Aí ele indicou que, naquele lugar, Deus ia aparecer. Mas de que forma? Continuando. Pega essa especiaria aromática, leva para a tampa da arca, coloca na brasa. E essa especiaria, eu vou aparecer para você ali. Aí muita gente vai perguntar assim, mas como assim? Deus manda uma receita, faz uma receita, indica para Moisés e fala que vai aparecer para ele no lugar santíssimo. Simples. A queima daquela especiaria, colocada na brasa, forma uma nuvem. E essa nuvem, ela provoca o arrebatamento, ela provoca o êxtase. E até aproveitando aqui, para os líderes religiosos, que porventura falam assim, mas isso é loucura, o reino de Deus num punhado de incenso, eu até convido, eu até falo, assim, ó, se vocês tiverem uma forma diferente de interpretar isso, que a nuvem da volta de Cristo, que a nuvem de Deus é a especiaria de uma forma que Deus deu para Moisés, então está aí em aberto para vocês me revelarem que especiaria é essa, que nuvem que é essa em que Cristo está lá em Apocalipse, em que Cristo vai voltar. Lembra? Eis que vem com a nuvem e todo olho me verá. Então vamos lá. Essa especiaria sagrada é uma fórmula que Deus deu para Moisés e ao mesmo tempo, no fim, ele fala assim, ó, presta atenção, aquele que fizer como este para utilizar, para se regalar, será extirpado do seu povo. Eu mandei por escrito, e quem estiver acompanhando, que quiser ir na Bíblia Sagrada, Êxodo 30, 34, o incenso santo, lê que vai estar a fórmula perfeita. Agora, o interessante é, fazendo uma analogia e trazendo para o nosso tempo. Imagina minha avó ou minha mãe fazendo um bolo, uma receita de um bolo lá, coloca chocolate, coloca açúcar, coloca fermento. Fez o bolo. Eu, netinho, ou eu, filho, beleza, está fazendo um bolo. Imagina minha mãe, depois de feito o bolo, falar assim, ó, não, isso aqui você não pode usar. Ela fez o bolo para mim e falou que eu não posso usar. Que segredo que tem este bolo que foi preparado com tanto carinho e eu não posso usar? Essa fórmula, o interessante que chamou minha atenção, Rosso, foi justamente a proibição. E a pessoa, você faz uma fórmula, prepara tudo bonitinho e no final, aquele que fizer tal como esse para utilizar, será expulso do seu povo. Ali chamou minha atenção. Ali eu comecei a pesquisar profundamente esta fórmula. E o interessante de tudo, todos os profetas bíblicos, todos, em um código secreto da Bíblia, utilizaram essa especiaria. Uma hierarquia de sumo sacerdote, um passando para o outro, até João do Apocalipse, na ilha de Patmos. Então, isso ficou oculto milhares de anos. Para chegar no nosso tempo, ou no século XVI, o último a fazer essa especiaria do jeito que está escrito na Bíblia foi Nostradamus. A partir daí, ele começa a ter visão do futuro. Então,
É uma especiaria, uma forma oculta na Bíblia, que todo mundo tem a Bíblia em casa, a torrente de palavra, e não tem ideia do poder dessa forma.